Olá, queridos eufelinos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Juliana Damasceno, bióloga, mestre e doutora em psicobiologia, e aqui no canal a gente conversa sobre comportamento e bem-estar de gatos. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre passeio com gatos, um assunto muito polêmico e que sempre a gente recebe muitas perguntas sobre esse assunto. Mas hoje eu vou contar tudo para vocês. Vou contar será que é bacana passear com gato? Será que realmente os gatos se beneficiam de um passeio com coleira? Qual é o gato que está apto a esse tipo de passeio? Como a gente passeia e como a gente treina o gatinho para passear com segurança e bem-estar? Como nós podemos fazer isso? Qual é a frequência que a gente passeia com o gatinho? Como a gente mantém ele seguro e confortável durante o passeio e muito mais. Então, se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica aqui com a gente. Bom, pessoal, passear com gatos. Será que é benéfico para um gatinho passear de coleira? Porque este passeio que eu estou falando aqui neste vídeo para vocês não é aquela voltinha que a gente deixa os nossos gatos saírem de casa e voltar depois. Esse tipo de prática a gente não recomenda de maneira nenhuma, porque isso coloca em risco a vida dos nossos gatos. Os gatos que podem dar essa saidinha de casa, eles têm um alto risco de contrair doenças, brigando com outros gatos ou tendo contato com outros gatos. E o que acontece? Ferimentos, acidentes nessas brigas, acidentes com humanos, como atropelamentos e outros fatores como não tão acidentes assim, né, que são maus tratos, que podem ser fatais para os gatos. E, pessoal, muitas condições nas quais o seu gato na rua pode também caçar outros animais e contrair doenças dessa forma também. Então essas são as principais questões pelas quais a gente não deve deixar nosso gatinho sair de casa, tá? Então pela saúde, pela qualidade de vida do seu gato, você deve mantê-lo dentro de casa. Mas muitos gateiros, muitos tutores têm esse desejo de passear com os gatos, assim como nós passeamos com os cães, assim como nós vemos os cães aproveitando o passeio. Inclusive para cães a gente deve passear ainda, se possível, mais de uma vez ao dia. Será que para os gatos é tão benéfico quanto para os cães saírem uma coleira e dar uma voltinha por aí? Bom, já adianto que a resposta é depende. Depende de quem é esse gato, como ele é treinado para este passeio. Sim, treino, condicionamento e um condicionamento positivo para que ele se acostume, por exemplo, com uma coleira, para que ele se sinta seguro fora do seu território. Gatos são animais territoriais e eles se sentem bem controlando o ambiente deles. Se a gente vai levar o nosso gato para um outro lugar que não é o ambiente dele, a gente precisa condicioná-lo a isso. E não são todos os gatinhos que vão facilmente ou mesmo gradativamente se tranquilizar e se beneficiar desse tipo de passeio. Nós falamos lá no nosso IGTV do Instagram qual é o perfil de gato para este tipo de atividade, como a gente tem que identificar o nosso gatinho, se ele é um candidato ou não ao passeio. Mas calma aí, vão algumas características. Claro que vocês estão convidadíssimos a assistirem nosso vídeo do IGTV, mas eu vou aproveitar e já dar uma pincelada por aqui. Se o seu gatinho, ele tem aquele perfil sociável, quando chega visita na sua casa, ele gosta de interagir com a visita. Se ele é aquele gatinho que quando você sai para levá-lo no veterinário, ele não tem muita resistência com a caixa de transporte, ele chega lá no veterinário e ele explora o consultório. Se ele é aquele gatinho que às vezes ele já tem até o interesse quando tem coisas novas em casa, quando a gente chega com compras ou chega alguma entrega, ele quer ali explorar e participar. Se ele é aquele gatinho que às vezes, se você mora em um apartamento, ele até quer explorar ali aquele hall, ele quer dar uma cheiradinha ali nas portas dos outros apartamentos. Então este é um candidato a passeio. Se o seu gato ele é mais explorador do que conservador,
observador, ele é um candidato ao passeio. Agora, se o seu gatinho é aquele gatinho mais tímido, você tem já uma certa dificuldade na hora de levá-lo no veterinário, que ele não se sente muito confortável com essa saída de casa, a gente tem vídeo dando diversas dicas para amenizar o estresse dos gatos na ida ao veterinário. Pessoal, depois confiram lá, a gente vai deixar o link aqui nas descrições. Então, se o seu gatinho é esse mais tímido, que ele não se anima muito com as visitas, se ele sempre se resguarda de barulhos, de estimulações diferentes, se ele é mais desconfiado, mais tímido, se ele toma susto com movimentos bruscos ou com sons altos, se ele já teve oportunidade de ter contato com outros animais ou ver outros animais e ele se sentiu ameaçado, o seu gatinho não tem perfil para passear ainda. A gente precisa primeiro tratar essas questões de insegurança, de territorialismo, e aí depois a gente pensa se ele se torna apto ou não para o passeio. Muitas vezes, mesmo a gente tratando essas questões comportamentais, pode ser que esses indivíduos não vão aproveitar o passeio da maneira como um gatinho explorador confiante, que é aquele rabinho para cima, orelhinha para frente, que ele aproveitaria. Então, primeiro a gente identifica o perfil do nosso gato. Por exemplo, aqui em casa eu tenho 4 gatos. Destes 4 gatos, a única que é apta totalmente para o passeio é a Pompom, porque há muito tempo ela já é acostumada a passear. Eu já treinei, condicionei ela há muito tempo para esse tipo de atividade e ela tem o perfil. Ela é uma gata exploradora, ela é uma gata confiante, ela já teve contato com inúmeros outros animais, então ela é uma gatinha apta para o passeio. Vocês vão ver aí durante os exemplos dos vídeos que a gente vai mostrando que agora eu também estou adaptando a Flor, porque dentre os meus 4 gatinhos, os que têm a personalidade para este tipo de atividade são a Pompom e a Flor, a Maria Flor. A Maria Vitória e o Sol melhoraram muito da insegurança que eles tinham, mas eles ainda não estão totalmente aptos a serem um candidato ao passeio. Então a gente ainda precisa trabalhar muitas outras coisas antes de eu pensar em levá-los para passear. Mas tem os níveis ali. A Maria Flor ainda vem na frente do raio de sol. E aí a gente também, quando os gatinhos se dão bem, a gente pode usar um de ponte para o outro. Então futuramente eu vou levar a Maria Flor junto com a Pompom para ela observar a Pompom ali aproveitando e a Pompom ser ali um ponto de referência para ela. Então vamos lá, recapitulando ali. Primeiro a gente pensa na personalidade do nosso gato. Segundo, a coleira. Se você pegou a coleira, comprou, achou linda, maravilhosa, colocou no seu gato e quis sair para passear, a tendência desse passeio não ser uma boa experiência é grande. Porque os gatos, eles têm uma sensibilidade tátil diferente da nossa. Lembra que eu disse pra vocês agorinha há pouco que os gatos são territoriais e que eles precisam controlar o território deles? E eles também têm essa necessidade de controle corporal. A coleira é algo que vai limitar essa possibilidade, além da sensibilidade no pelo, dar a sensação pro gato que ele não consegue se mexer. Então, antes da gente pensar em passear com o nosso gato, muito antes da gente pensar em sair com ele de casa, primeiro a gente precisa adaptá-lo à peitoral. E qual é a coleira que a gente deve escolher para passear com o nosso gato? Nada de comprar coleira de cachorro, pessoal. Nem nada daquelas roupinhas muito complicadas, aqueles coletes. Quanto menos área de superfície a gente tiver com o pelo do nosso gato, mais livre, mais no controle corporal dele ele vai sentir. Então eu recomendo que seja uma coleira nesse formato aqui, ó, no formato de H. Essa faixa vai na cinturinha e essa aqui no colarzinho do nosso gato. E geralmente ela tem esse ajuste, então é tamanho único. Aí a gente ajusta direitinho e se essa correia tiver aqui a intenção de ficar se deslizando, a gente mede sempre um dedinho de distância aqui de conforto para o nosso gatinho e a gente pode até inclusive dar um pontinho para não
correr o risco dessa corrente deslizar durante o passeio e aí, pluft, o nosso gatinho escapar da coleira. É super importante que seu gato também esteja utilizando uma coleirinha de identificação. Muitos tutores tentam colocar a coleira no gato e ele pode ter diversos tipos de reação. Tem gato que sai andando de ré, tem gato que começa a ficar muito agitado, muitas vezes até pode promover acidentes pela agitação na tentativa de se desvencilhar da coleira. Alguns gatos começam a tentar roê-la, tentar tirar com a boca, com os dentes, e muitas vezes também pode acontecer acidente dele tentar retirá-la. Ou então o gato simplesmente tomba de lado, ou então ele deita e não levanta mais. Essas reações, elas ocorrem porque o gato não se sente confortável. Na verdade, ele tem a sensação de que ele está sendo contido, de que ele não pode se movimentar. Então, a gente precisa começar muito deste início, a partir de apresentar a coleira. A gente precisa apresentar a coleira de uma maneira positiva, como se ela fosse um brinquedo novo que a gente está trazendo para o gato. Associar ela positivamente com o alimento favorito. Aí a gente brinca com o gato, com a guia. Aí, enquanto ele tá comendo uma comidinha gostosa, a gente vai colocando a sensação do peso da coleira em cima dele. E isso eu tô falando de dias, pessoal, de dias. E outro condicionamento que a gente precisa fazer é com a caixa de transporte, porque ela também vai fazer parte desse passeio. Ela vai ser um pedacinho da casa, um pedacinho do território do gato no lugar do passeio. Porque se algum perigo, se alguma ameaça iminente para o seu gato acontecer, a chegada de outro indivíduo, de uma pessoa, de um cachorro, um barulho, a caixa de transporte deve ser o abrigo, o refúgio do seu gato ali naquele ambiente. Então, para isso, a gente também precisa adaptar o nosso gatinho a gostar da caixa de transporte. Lá no nosso IGTV, a gente tem um vídeo explicando tudo sobre caixa de transporte, qual é a ideal, tamanho, quais são as características que ela deve ter e como a gente condiciona o nosso gato positivamente a gostar de utilizar a caixa de transporte. Então vocês estão vendo aqui na imagem que eu estou condicionando a Maria Flor a entrar dentro da caixa, inclusive a ver a grade da caixa fechada. Isso são passos do treinamento que a gente vai fazendo para o gato super se habituar a entrar e estar ali dentro da caixinha. Bom, então depois que a gente adapta o gato a sentir o peso da peitoral, a entrar na caixa de transporte, a usar a caixa de transporte, é hora da gente treinar o nosso gato a usar a peitoral dentro de casa. Como que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que ele tenha a sensação que ele consegue se movimentar, caçar, correr, se deslocar utilizando a peitoral. Então a gente deve fazer com que o nosso gato brinque, cace, se movimente, salte, para ele ter a sensação que ele consegue fazer tudo normalmente, mesmo utilizando a peitoral. Então a gente faz várias sessões. Eu sempre recomendo pelo menos 5 sessões da etapa que você tá fazendo e o seu gatinho confortável com aquela novidade pra gente passar pra próxima. Quando o seu gatinho vai demonstrar que ele tá confortável com aquela situação, é sempre importante vocês auxiliarem ele a se sentir confortável. Parabenizem, façam carinho, chamem com tons carinhosos pra ele entender que ele tá indo bem. Vocês vão ver aí que eu sempre tô falando ali com a Maria Flor, eu sempre parabenizo a Pompom durante o passeio, durante o treinamento. Em todas as etapas, antes, durante e depois, é sempre importante parabenizar o gato para ele entender que tá tudo bem, que ele está fazendo o comportamento correto e ideal. Então, depois de adaptada a coleira, adaptada a caixa de transporte, é hora de começar a explorar. Primeiro, a gente vai precisar pensar onde que nós vamos passear com os nossos gatos. Eu recomendo que esse ambiente seja sempre o mais controlado possível. Então, se você tem ali na frente da sua casa uma árvore, ou ali na sua rua você tem uma pracinha mais tranquila, ou então no teu prédio tem um lugar que não seja o pet place, que geralmente está cheio de cachorro e cheio de cheiro de cachorro, na grande maioria das vezes sempre tem uma área ali que a gente conversando ali com o pessoal do prédio,
prédio, a gente identifica que a gente pode levar o nosso gato. Se não houver essa área, a gente pode sim pensar em um curto deslocamento, só que aí a gente tem que também treinar o nosso gatinho para esse transporte. Se a gente for colocar a caixa de transporte no carro e levá-lo até o lugar do passeio, a gente também precisa considerar esse deslocamento. Se o gatinho fica bem durante o transporte, a gente também tem dicas lá naquelas dicas do veterinário, a gente tem dicas para deixar o transporte mais tranquilo para o nosso gato. Então, a gente considera esse deslocamento. Por que precisa ser um local mais controlado, sem muito movimento? Porque a gente vai fazer com que o nosso gato se sinta bem para explorar aquela localização. Então, a gente vai ganhando a confiança do gato nessas saídas e nessas explorações em um ambiente controlado. E de preferência que não tenha barulho de caminhões, de moto, principalmente se o seu gato não está acostumado a esses ruídos. Bom, então vamos lá. A gente começa sempre pelo primeiro perímetro ao redor da nossa casa. Então, por exemplo, eu moro em apartamento. Então, eu preciso que os meus gatos se adaptem ao hall da área de serviço. E eu vou descer com eles em uma área controlada do prédio de elevador. Você também pode adaptar a escada ou então, a chegada do elevador. Então, primeiro a gente vai fazer várias sessões de passeio nesse corredor com a peitoral. Primeiro, depois a gente vai usar a peitoral com a guia e sempre estimulando positivamente essa exploração. E deixe a porta do seu apartamento aberta, deixe a porta da sua casa aberta, porque se algo acontecer, ele consegue correr voltando. É super importante a gente fazer isso de uma maneira mais segura possível, num horário mais seguro possível. Então, a gente vai acostumando o nosso gato a dar essa voltinha, parabenizando, a gente pode usar brinquedo, a gente pode usar alimento favorito. E aí, depois ele é habituado a esse corredor, a gente chama o elevador para ele acostumar com o barulho, para ele entender o que é aquela caixa ali. Ou então a gente começa a descer alguns lances de escada. Então a gente vai adaptando o gato ao caminho que ele vai percorrer. E se ele for sair de caixa de transporte, a gente vai com ele dentro da caixa de transporte e volta dessa forma. Depois que seu gatinho está habituado a essa fase do perímetro ali ao redor da sua casa, a gente então vai levar ele para o local, para o destino final do passeio. E aí o que a gente precisa fazer? A gente vai ter essa caixa de transporte como refúgio ali para ele, identificar que é um pedacinho da casa dele, e a gente vai fazer um curto período de passeio para que ele explore aquela área. Então a gente vai levar tudo que o gatinho gosta. A gente vai levar brinquedo, a gente vai levar petisco, a gente vai levar a caixa com cobertorzinho com o cheirinho dele. E aí a gente vai então para essa área controlada. O horário mais calmo possível, com menos movimentação possível. E aí a gente vai fazer essa exploração. É importante a gente considerar que o gatinho, ele não vai ser puxado pela guia. Passear com gato é diferente de passear com cachorro. É a gente que vai até onde ele vai. É possível a gente ensinar sim o nosso gato a andar do nosso lado. Os gatos aprendem super rápido, pessoal, desde que a gente faça isso de uma maneira positiva. Ao invés da gente puxar e falar não, a gente chama o gato positivamente, igual eu tô fazendo aqui com a Pompom. Vem. Ai, que linda! Sempre parabenizem os gatos, chamem da maneira carinhosa. Então, se ele tá indo demais em um lugar que não é favorável e ele não é do tipo que se você chamar ele vai vir, pegue ele gentilmente e coloque na outra localização. É um erro muito grande ficar puxando a guia e querendo conduzir o nosso gato aonde nós queremos que ele vá. O passeio é pro gato explorar, sentir novos cheirinhos, arranhar em alguns lugares, mas tomem muito cuidado para que ele não venha se interessar por alguma plantinha que seja tóxica. É importante ficar de olho. Lá no nosso blog, no site, tem uma matéria inteira sobre plantas e aí lá vocês vão encontrar quais eles podem consumir, quais eles não podem, e também tem um site que a gente coloca a espécie para identificar. Na dúvida,
capinzinho ele pode comer. Agora as outras plantas é melhor ficar de olho. Mas lembre-se, não repreenda o seu gato no passeio. Sempre conduza ele, redirecionando a atenção dele para o que ele deve fazer e parabenize. Pessoal, quais os cuidados que eu preciso ter para o meu gato sair de casa? O seu gato precisa estar com o remedinho para pulga e carrapato em dia e o vermífugo também. Então a gente precisa manter essas duas questões bem controladinhas, regradinhas, de acordo com as orientações do seu médico veterinário, para o seu gatinho não acabar contraindo alguma questão de parasitas internos ou externos nesse passeio. E é claro, ele deve estar vacinado também. Então esses cuidados são fundamentais para a gente poder pensar em tirar o nosso gatinho de casa para ele ter contato com o exterior. Quando a gente vai retornar com o gatinho em casa, é importante a gente considerar uma mínima higienização das patinhas dele. A gente pode utilizar álcool de cereais ou então a gente utiliza realmente ali pelo menos um paninho úmido. Por exemplo, a Pompom ama rolar na terra, ama. Ela fica cheia de terra, cheia de folhas, então eu passo um paninho úmido dela e depois ela se lambe e termina de fazer essa higienização perfeitamente. Os nossos gatos estão aptos a fazer essa autolimpeza, então confie neles. Se você tem outros gatinhos em casa, eles podem estranhar o odor de quem está chegando de fora. Então eu recomendo, neste primeiro momento, separar dos outros gatos e quando for reapresentá-los, reapresente-os de uma maneira positiva. E aí, quanto tempo eu passeio com meu gato e qual a frequência o meu gato pode passear e deve passear? Porque muitas vezes o gato aproveita tanto e ele se beneficia tanto, ele ama passear, que ele pede o tempo todo, fica miando na porta, pedindo, e isso gera ansiedade no gatinho. É muito importante a gente tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente precisa verificar a nossa rotina. Qual é a possibilidade de incluir este passeio na nossa rotina diária? Quando o gatinho se beneficia desse passeio importante para o gasto energético dele, ele vai requerer. Se você ceder a hora que ele pede, ele aprende que pedir dá certo. Isso vai desde uma pequena voltinha no hall até realmente o passeio. É importante a gente determinar um horário e uma frequência na qual a sua rotina se enquadre. Se a sua rotina se enquadrar em um passeio no final de semana, faça sempre dessa forma, e se o seu gatinho requerer no meio da semana, redirecione a intenção dele para outra atividade. Então ele tá lá miando na porta, a gente traz ele positivamente para uma atividade dentro de casa, uma brincadeira, um comedor interativo. É super importante a gente promover a atividade para os nossos gatos dentro de casa. Então a gente redireciona ele para uma outra atividade e mantém o horário que a gente pode passear. Se você pode passear todos os dias, seu gato vai adorar. Faça sempre no mesmo horário e evite ceder a esses pedidos, porque senão ele não vai aprender que tem uma hora certa. Ele vai sempre requerer para ver se ele consegue. Às vezes, se a gente cede uma vez, é o suficiente para o nosso gato aprender, e aí sem querer parece que a gente está beneficiando, porque a gente está fazendo a vontade dele, mas a gente está gerando ansiedade e frustrando o gato quando a gente não pode fazer aquela atividade. Bom, dei muitas dicas para vocês sobre passeio, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. E se você gostaria de saber mais, se você gostaria de treinar o seu gatinho, tem receio de fazer isso sozinho e gostaria de um auxílio profissional, nós da Wellfelis podemos auxiliá-los nesse treino, podemos auxiliá-los com uma consultoria comportamental também para saber se o seu gatinho está ou não apto a ser um passeador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho que a gente sempre posta conteúdo sobre comportamento e bem-estar do universo felino. Um beijo e até o próximo vídeo.